Quero orar por você. Mas antes eu gostaria de despertar a sua fé. Eu quero meditar com você um pouco em como eu devo orar a Deus para ser atendido. Veja, meus irmãos, a oração é uma ferramenta poderosa e ela tem muitas utilidades. Com ela nós falamos com Deus, pedimos por nós, intercedemos pelos outros, somos usados para abençoar aos outros e lutamos contra o mal. Hoje eu quero meditar contigo sobre a oração para falar com Deus, que é aquela oração pessoal que nós usamos para falar com Deus a nosso respeito, ok? Então, nós vamos meditar sobre essa palavra baseados no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 até o 15. Ali é o próprio Senhor Jesus que está nos ensinando a orar, ok? Então você vai ver que não são palavras minhas, não é um conceito meu, não é a minha cabeça, mas sim a palavra de Deus e a maneira com que Jesus está nos ensinando, ok? Então, ali no versículo, vamos ler versículo por versículo e meditar, e vamos meditando a respeito. Versículo 5 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Muito bem. Aqui Jesus está começando a nos ensinar como falar com Deus através da oração. E ele nos alerta que algumas pessoas, elas costumam pensar que orar em voz alta, na frente dos outros, vai fazer com que essas pessoas acreditem que ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa santa, né? Dessa forma ela busca atrair a atenção para si mesma. Ela busca honra para si mesma. Jesus está dizendo bem claramente aqui que para não sermos como essas pessoas, não fazemos iguais a ela. Porque elas fazem isso na frente de todo mundo, elas são eloquentes, falam bonito, oram, e isso para mostrar para os outros. Ok? Aqui Jesus diz que eles já receberam o seu galardão. Então, se, infelizmente, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, às vezes veem essas pessoas e ficam assim, impressionadas, acham, olha que bonito, como ora bonito, como, nossa, deve ter um contato muito íntimo com Deus. Então, dá glória para essa pessoa, honra essa pessoa. E se ela receber essa honra das pessoas que não sabem que aquilo lá é apenas uma exibição e apenas para ganhar a atenção delas, acabam dando essa atenção. E se ela receber essa atenção, essa honra, ela já recebeu o seu galardão. Não terá nada para receber de Deus. Deus não vai ouvir essas orações que são feitas para mostrar para os outros. No versículo 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Muito bem. Deus nos diz assim, que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso aposento e fechar a porta. O nosso aposento, que ele se refere aqui, é o quarto. O teu quarto. Você não leva qualquer pessoa para dentro do teu quarto. Você só leva para dentro do teu quarto uma pessoa que você realmente tenha uma intimidade com essa pessoa, conheça essa pessoa bem, confie nessa pessoa, porque é o local mais privativo da sua casa. Então não é qualquer um que entra lá. Uma visita, por exemplo, vai chegar e vai ficar no máximo na sala, né? Vai usar o banheiro se necessário, mas não vai até o teu quarto. Você não leva qualquer pessoa para o teu quarto, só alguém que realmente você confie, ok? Assim Deus nos diz, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, fecha a porta. Ali é entre você e Deus. Ninguém precisa estar vendo, ninguém precisa nem saber disso. E muitos de nós, quando oramos, nós estamos em casa, fechados no nosso quarto, o pastor, o padre, o rabino, o líder espiritual que a pessoa tenha, ele não está vendo isso acontecer. Ele não está vendo que você está fazendo isso. Ou seja, você não está mostrando para ninguém.
Aquilo você reconhece que é uma coisa entre você e Deus, é uma intimidade tua com Deus. Ninguém precisa saber. Basta você ter essa consciência de ter essa busca, essa intimidade com Deus, e Deus está vendo isso em você, ok? E teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará, ok? Então, basicamente é isso daí. Você se fecha, você se isola, para que até mesmo não tenha distrações, não tenha coisas que vão distrair a tua atenção no momento que você estiver orando, ok? E ali, entre você e Deus, e mais ninguém, Deus vai te ver, porque Ele vê o que está em oculto, e vai te recompensar. Ali Ele vai atender a tua oração, porque você não está buscando nada para mostrar para os outros, sim, tendo uma intimidade com Deus. E esse relacionamento Deus quer conosco. É o que Deus mais quer, que nós tenhamos essa intimidade com Ele, esse relacionamento direto com Ele, que não dependa dos outros. Tá? Muitas pessoas são dependentes da oração dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus amigos, de pessoas que elas consideram que são pessoas consagradas e tudo mais, mas Deus ele quer essa intimidade com cada um de nós. Okay? Nós não podemos ficar dependendo, lógico que quando somos não conhecemos bem a palavra, somos novos convertidos, ou não temos esse conhecimento como falar com Deus, é válido você pedir ajuda de outras pessoas que tenham esse conhecimento para que te ajudem em oração, para unir a fé. Enfim, isso não é uma coisa que não se deve fazer, mas nós temos que buscar superar isso daí, evoluir e termos nós mesmos esse contato direto com Deus. Por isso ele diz, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e Deus que vem o culto, ele te recompensará. Amém? Versículo 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito orar, muito falar, serão ouvidos. Veja, é muito hábito de algumas religiões, ou até mesmo de muitas pessoas, fazer rezas, que são aquela oração com frases repetitivas, repetindo. Deus está falando muito claramente aqui, não useis de vãs repetições. Por que vãs? O que é vã? Repetição. É uma repetição inútil. Isso é em vão. Não tem sentido, não vai resultar em nada. É inútil, é em vão. É uma vã repetição. Porque quando você repete uma coisa, primeiro, aquilo já é uma reza pronta. Não é uma vontade, uma coisa que saiu do teu coração para falar com Deus. Não é um pedido teu sincero com as tuas palavras. É uma repetição. E você faz aquilo repetido, e aquilo lá não vai sinceramente fazer nada, fazer diferença nenhuma, porque é uma repetição vã. E Jesus falou, não useis de vãs repetições. Ok? Então não adianta, você tem que falar sinceramente com Deus, com as tuas palavras, do teu jeito, porque também há muitas pessoas que elas, vamos aqui ler no versículo 8 para entender melhor, Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ok, Deus está dizendo para você não se assemelhar nessas pessoas que usam de vãs repetições. Veja, o que ele quer dizer? Que nós não precisamos imitar ninguém, copiar a oração de ninguém. Nós temos que ser nós mesmos diante de Deus. Se eu ficar repetindo porque eu vi um pastor que orou bonito, um irmão que orou bonito, uma pessoa que orou bonito, faz bonito, eu ficar repetindo aquelas frases, eu não vou ter elas ouvidas por Deus, porque são vãs repetições e imitando quem faz essas vãs repetições. Oração não precisa ser uma coisa eloquente, cheia de palavras bonitas, não. Tem que ser uma coisa de intimidade, com as tuas palavras, como eu já disse em vídeos anteriores, ok? Então, não podemos nos assemelhar às pessoas que ficam com essas vãs repetições. Versículo 9 diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que você precisa ter para entrar em oração é esse reconhecimento que santificado seja o nome do Senhor.
Ele está acima de tudo. Reconhecer a sua grandeza, a sua santidade, o seu poder e a nossa dependência do Senhor. Veja, se você não tiver a humildade para reconhecer isso diante de Deus e se colocar humildemente diante de Deus, não adianta nem começar a orar. Porque essa humildade, esse reconhecimento do poder de Deus, da grandeza de Deus e da nossa dependência é que nos torna aptos a falar com Deus. Porque sabemos que nós dependemos dele. Se nós estamos vivos, é graças a ele. Então, primeira coisa é ter esse reconhecimento, né? Que o Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele está acima de tudo, ele é santo. Versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Muito bem. Nós temos que reconhecer que tem que prevalecer a vontade de Deus. Você pode pedir o que você quiser. Pode até parecer que é coisa boa para você, mas você não sabe. Você não sabe qual é a consequência que aquilo vai te trazer no futuro. Então, peça o que você quiser, lógico, baseado nos critérios de que você acredite que aquilo não vai te levar ao pecado, que não vai te afastar de Deus, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Peça o que você quiser, mas sempre que prevaleça a vontade de Deus na nossa vida. Seja feita a sua vontade. Mesmo porque você sabe que a vontade de Deus ela é perfeita, é boa e é agradável. E os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, ok? Versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui quando Jesus fala do pão, não entenda que seja somente o alimento de cada dia. Tudo o que nós precisamos pedir ao Pai. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Tudo que nós precisamos falar com Deus com clareza, o que nós queremos, o que nós precisamos. E Ele nos dará. Tem que ser uma coisa diária. O pão nosso de cada dia. Ou seja, porque cada dia nós temos necessidades, a cada dia mudam-se as prioridades, mudam-se as necessidades. Nós temos que apresentar a Deus esses pedidos diariamente, certo? Em tudo que nós precisamos. E Ele vai nos atender, ok? Mas isso tem que ser uma coisa diária. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não deixará faltar. Pode ter certeza disso, ok? O versículo 12 diz aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou, algumas vezes, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É basicamente a mesma coisa, ok? Veja, isso aqui é crucial. E não foi por acaso que Jesus deixou esta frase aqui na oração que ele nos ensinou. Quando nós falamos perdoa-nos assim como nós perdoamos, nós estamos dizendo, passando a Deus a responsabilidade de fazer exatamente como nós fazemos. Ou seja, se eu não perdoo a quem me tem ofendido, a quem deve algo para mim, Deus não poderá me perdoar. Porque é assim que funciona. Entenda, Deus vai fazer por nós exatamente o que nós fazemos pelos outros. Se nós temos um coração misericordioso e perdoamos quem nos tem ofendido, Ele também nos perdoará. Porque muitas pessoas erram, falham conosco, pecam contra nós. Muitas pessoas nos devem algo, às vezes dinheiro, às vezes com consideração, reconhecimento. E se a pessoa não nos dá isso, muitas vezes algumas pessoas ficam magoadas com isso. Não perdoam, não querem mais ver a pessoa. Imagina Deus vai nos fazer da mesma forma. Por isso, Jesus falou assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você tem sido misericordioso com o seu irmão? É assim que Deus será conosco. Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso no final, porque ainda tem algum complemento aqui. No versículo 13 diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só existe um que pode nos livrar das tentações. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós vamos fazer alguma coisa errada, que somos tentados, e nós somos constantemente tentados para fazer alguma coisa errada, porque o nosso adversário, a palavra de Deus, Jesus disse que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E ele nos tenta constantemente. Mas é o Espírito Santo que nos dá essa consciência se o que estamos sendo tentados a fazer devemos ou não. Porque essa consciência vem de Deus. Ele coloca essa consciência através do seu Espírito Santo. Ok? Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Só Ele pode livrar-nos do mal. Se há algum mal na sua vida, só Ele pode livrar. Ele diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Ou seja, todo o poder, toda a glória pertence somente a Deus, a nenhum outro. Não pertence a anjos, não pertence a pessoas ou santos, não pertencem a espíritos, não pertencem a entidades, não pertencem a ninguém, somente a Deus. Leia o livro de Êxodo, capítulo 20, você vai entender um pouco melhor isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a honra dele com ninguém. Ninguém. É só dele. Porque foi ele que nos criou. Foi ele que nos formou. Foi ele que entregou o seu próprio filho, sendo ele mesmo, para morrer no nosso lugar. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo que nos deu acesso à salvação. Então é só através dele que nós podemos ser salvos. Então não pode ser dividida essa glória com ninguém. Então, creia que só ele pode te livrar do mal. Não busque nele e em outras coisas. Não vai funcionar. Não vai resolver. Não vai adiantar de nada. Ok? Pense vou dar um exemplo para você. Coisas que são misturadas. Você não pode misturar a tua fé em Deus e em outras coisas. Vamos dizer que você tem um carro, esse carro é movido a gasolina, ok? Então, a tua fé é em Deus. E esse seu carro é movido a gasolina. Se você misturar com a gasolina areia, o teu carro vai andar? Se você misturar com água, o teu carro vai andar? Qualquer mistura que você faça, o teu carro vai sair do lugar? Mesmo que o teu carro, se o teu carro é a gasolina, ele não é flex, se misturar álcool, ele vai sair do lugar? Existe o combustível, é aquele. Se você misturar alguma coisa, não vai sair do lugar. Assim é a fé. Se você tem a fé em Deus, use somente essa fé em Deus. Não misture com fé em patuá, em amuleto, em... Já diz o ditado que se pé de coelho trouxesse sorte para alguém, o coelho não tinha perdido o pé. Entende? Então, não misture a fé com nada. Apenas creia somente em Deus. Ok? Porque o reino, o poder e a glória para sempre são deles. São dele. Ok? Então, ele que tem o poder para te livrar de todo mal. Peça somente a ele. Agora vamos ler o versículo 14 e o 15. Porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, porém também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É aí que está o grande X da questão e o ponto principal do nosso vídeo de hoje, que é realmente como é que eu tenho vivido, agido com as pessoas que estão ao meu redor, como que eu tenho tratado aqueles que pecaram contra mim. Meu irmão, você não peca? Você não falha com Deus? Diga quem você conhece que é perfeito. Você é perfeito para com Deus? Então por que você se acha no direito de não perdoar alguém que erra com você?
Talvez você já tenha errado com essa pessoa também. Veja, meu irmão, é essencial ter esse coração perdoador, misericordioso. Já disse Jesus para Pedro: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Perguntou Pedro. 7 vezes? Disse Jesus: 70 vezes 7. E não é um número fixo. Jesus quis dizer que sempre devemos perdoar, porque nós sempre precisamos de perdão. Quando é que nós não precisamos de perdão? Se nós sempre temos falhado. Às vezes é uma palavra que não deveríamos ter dito, às vezes é um pensamento que não deveríamos ter alimentado, e às vezes é uma atitude que não deveríamos ter tomado, uma negligência, um descuido. De repente você faz a obra de Deus, mas você tem feito com zelo, com cuidado, ou tem feito relaxadamente? É terrível isso. Então, nós temos que ter misericórdia. Você, de repente, está fazendo a obra de Deus e ainda tem mágoa das pessoas, tem mágoa dos seus irmãos, porque não reconhece o teu esforço, ou porque alguém falou mal de você. Tenha misericórdia, porque você precisa da misericórdia também. Ok? Eu vou ter que ler para você uma passagem, uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Lá no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 23 até o 35, eu vou ler rapidamente para você. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, paga-me, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Eu acho que já ficou muito claro, né? Nós temos sido perdoados por Deus constantemente. Mas se nós não perdoarmos os nossos irmãos da mesma forma que Deus tem nos perdoado, Deus disse aqui, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Se você não quer ser entregue na mão dos atormentadores, os atormentadores são demônios, espíritos malignos que assolam a nossa vida, que fazem tudo para matar, roubar e destruir, como Jesus disse. Você não quer ser entregue às mãos deles, até que você pague tudo o que você deve, então se arrependa e perdoe. Perdoe a todos que fizeram algo contra você. Se alguém não teve a consideração que você esperava, perdoe. Porque muitas vezes nós não temos a consideração que Deus merece. Se alguém te deve dinheiro e você sabe que essa pessoa não tem condições de te pagar, e esse dinheiro você, de repente, pode até nem estar fazendo falta para você, por que não perdoar? Às vezes a pessoa quer pagar, mas não tem como, não consegue. Você sofreu uma traição de um amigo, de alguém,
Muitas vezes nós não temos traído a confiança de Deus também. Então fica essa lição para hoje. Quando eu orar a Deus para que eu seja atendido, eu tenho que tratar os meus irmãos como eu quero que Deus me trate. Eu tenho que perdoar como eu quero ser perdoado. E Deus disse lá, Ele perdoou. Ele liberou a pessoa, deixou-a livre. Então, tenha misericórdia, você vai alcançar misericórdia. E ore a Deus e será atendido. Você pode crer nisso? Eu vou orar por você agora. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu coloco diante do Senhor esta vida que assistiu até agora este vídeo, Pai. Ó Deus poderoso, que em nome de Jesus ela tenha os seus olhos espirituais abertos, os seus ouvidos espirituais abertos, para que haja uma compreensão das coisas do Senhor. E muitas vezes ela não sabe como orar para ser atendido. Agora, Pai, ela pode acrescentar esse conhecimento à sua vida e quando orar vai saber como falar com Deus, colocando Ele acima de tudo, fazendo com que toda a honra, toda a glória seja do Senhor. Oh Deus poderoso, o Senhor estará acima de tudo nessa vida. E ela saberá como falar contigo, saberá, meu Deus, determinar que seja feita a tua vontade na vida dela. Saberá pedir o que é necessário a cada dia, meu Deus. Oh Deus poderoso. E os seus pecados lhe serão perdoados, assim como Ele tem perdoado, porque perdoará. Em nome de Jesus Cristo, que toda mágoa, toda angústia, toda revolta que há nesse coração saia agora. Que Ele consiga liberar o perdão, perdoar a quem tem ofendido, para que assim possa ser perdoado pelo Senhor. Que saiba, meu Deus, orar em secreto e falar com intimidade contigo, para que o Senhor ouça e atenda as suas orações. Em nome de Jesus Cristo, eu falo agora a toda a força do mal, a todo espírito maligno, perturbador que veio para assolar, para destruir essa vida. Todo o teu intento cai por terra agora. Você que alimenta os pensamentos de angústia, os pensamentos de mágoa, essa pessoa tem que não consegue perdoar a quem precisa ser perdoado, meu Deus, em nome de Jesus eu lanço contra vocês, demônios, fogo do Espírito Santo, para queimar toda essa artimanha, toda essa ação maligna, toda essa opressão e todos esses pensamentos de revolta, em nome de Jesus, sejam eliminados e que ela tenha o coração limpo e consiga liberar esse perdão que vai a libertar também, porque em nome de Jesus Cristo assim eu determino. E todo o mal que há sobre essa vida, seja na sua família, seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho, seja em todos os sentidos na sua vida, em nome de Jesus saia. Vai embora todo o mal, eu ordeno em nome de Jesus e declaro esta vida abençoada, liberta. E em nome de Jesus Cristo eu peço, acrescenta sabedoria, Senhor Deus, e conhecimento, porque assim essa pessoa crescerá na tua presença, na tua palavra, e será uma bênção. Porque assim eu oro, e assim eu determino, te agradecendo, Pai, porque sei que o Senhor é Deus que ouve e responde as nossas orações. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Nós te agradecemos e determinamos esta vida abençoada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amanhã eu vou colocar mais um vídeo falando em como devemos orar a Deus para ser atendido. Tá? Nessa série, você vai aprender coisas que vão te ajudar a saber falar com Deus, a saber orar a Deus em todos os sentidos, para todas as necessidades da tua vida. Que Deus me ilumine, me dê sabedoria, me dê a palavra para poder te ajudar a encontrar sabedoria também, encontrar conhecimento para as suas orações serem atendidas por Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.